Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei, a minha voz está um pouco diferente, hoje a gente está no formato ASMR, porque é de madrugada e eu não quero fazer vídeo muito alto aqui, acordando a galera, então vamos ficar pertinho do microfone mesmo. Então vamos lá, esse é um tema que eu pensei bastante antes de fazer vídeo. Eu não ia fazer um vídeo falando sobre isso especificamente, mas eu vi que o Ramsés fez e outras pessoas fizeram também. E teve uma coisa especificamente que aconteceu no meio desse exposed que me deixou, sabe, bem enojado. Não só o contexto desse exposed é bem triste, na verdade, mas eu resolvi trazer um conteúdo para falar um pouco sobre esse tema especificamente. Bom, eu não queria falar também sobre esse tema porque, assim, não tem nada a ver com ele. Então, tipo, é uma treta entre criadores de conteúdo menores envolvendo denúncias pesadas e outras coisas mais. Mas a questão é o seguinte: tem um criador de conteúdo aqui, que no caso é o professor Bruno. Ele faz vídeos de filosofia e ele se tornou uma pessoa muito conhecida lá no Twitter especificamente, porque ele é extremamente combativo. E ele fez amizade com algumas pessoas, como a Ju e o Gabs, se tornou bem próximo deles. Eles tiravam várias fotos juntos e coisa do tipo. E o Bruno ficava arrumando briga com todo mundo, basicamente. Ficava uma briga 24 horas por dia, a vida dele era brigar no Twitter, ficar brigando. E isso é uma coisa que eu acho palha pra caramba. Eu acho assim, a gente já tem certa idade, a gente tem coisas pra fazer, a gente tem coisas pra se preocupar. E ficar discutindo no Twitter o dia inteiro, ou fazendo treta, brigando e outras coisas mais, pra mim não faz sentido nenhum. Uma das brigas que eu acho que o Bruno comprou, que foram uma das piores, foi contra o Ramsés. O Ramsés, ele tava fazendo os vídeos dele, inclusive eu comentei sobre isso algumas vezes aqui no canal, mas eu não fiz um vídeo sobre isso especificamente. O Ramsés, ele tem o viés político dele, ele tem o posicionamento dele, ele tem as coisas que ele acredita, e eu acho que é justo o Ramsés querer ou não defender isso. Se ele tem a plataforma para falar sobre isso, ele tem a liberdade de expressão para falar sobre isso. Só que algumas pessoas se sentem ofendidas ao ouvir que o Ramsés, por exemplo, é de direita ou de esquerda, entendeu? Ou isentão, né? Como as pessoas vão e desmerecem o cara o tempo inteiro. E começaram a falar um monte de merda do Ramsés, começaram a, tipo, atacar ele constantemente, começaram a fazer várias postagens sobre o Ramsés. E o Ramsés, ele nunca tinha falado nada sobre isso, o Ramsés nunca tinha xingado ninguém sobre isso. Você pode odiar o Ramsés porque ele tem o posicionamento político dele, porque ele falou alguma merda, porque ele botou alguma thumbnail ruim, porque ele defendeu alguma merda aí, alguma coisa assim, sei lá, tem a sua opinião sobre o Ramsés. Mas, caraca, mano, começar a atacar o cara o dia inteiro, começar a pegar as thumbs dele e ficar jogando lá no Twitter só pra cancelar ele, chamar o cara de Capitão do Mato, que é uma parada super racista, e outras coisas mais, assim, pra mim, tipo, isso é sério demais. Até porque, como eu disse, se você odeia o Ramsés pelo posicionamento político dele, não te dá direito de ser preconceituoso com o cara, entendeu? Então não é legal pegar e sair ofendendo o cara pessoalmente assim. Por exemplo, você vir e falar: o Dark é um merda porque ele é gordo, entendeu? Não, vem aqui e fala: o Dark é um merda porque ele tem tal posicionamento, porque ele defendeu a Gabi Xavier, porque ele tem pensamento XYZ. Eu quero que você odeie os meus posicionamentos, eu quero que você sinta liberdade pra escrever aqui: ó, Dark, eu gosto muito de você, mas eu odeio as suas opiniões, eu acho que você tem as opiniões muito tortas. Eu adoro quando você escreve esse tipo de coisa e pensa isso, porque isso mostra que a gente consegue separar a pessoa da opinião dela. E eu sinto que houve um sincretismo nessa visão. Talvez o Bruno, ele tenha um sincretismo político muito grande, ao ponto de pegar e odiar as pessoas que não pensam como ele. Ou talvez o Bruno até mesmo use isso para ganhar visibilidade na internet, porque querendo ou não, a internet é feita de treta. E ele ganhou muita visibilidade arrumando briga com 99% do planeta ali no Twitter, né? Só que aí o que acontece é o seguinte: o Bruno, ele fez uma merda muito grande. O Bruno, eu não posso falar aqui no YouTube porque senão o YouTube desmonetiza meu vídeo. Embora que o YouTube tenha ficado mais tranquilo aqui com os meus conteúdos recentemente. Então, mas eu não quero arriscar. Mas é bagulho bem pesado mesmo, sabe? Ele pegou e fez uma postagem lá no Twitter, um, entre aspas, meme, onde tinha uma lista de 1 a 5 pra você postar alguma coisa, e aí ele ia lá e respondia falando se você... se você acasalava gostoso. Tá bom agora, gostou, hein? E aí chegou uma pessoa menor de idade e ele colocou que a pessoa acasalava gostoso. Pô, mano, não preciso nem dizer pra você quão problemática é essa parada, né? E aí, beleza. Isso veio à tona, as pessoas descobriram que era uma pessoa menor de idade, começaram a cancelar o Bruno. E o Bruno pegou e fez uma postagem depois, né, se explicando, entre aspas. E aí que entra o grande problema, na minha visão. Veja bem,
O Bruno, ele errou completamente em fazer essa mensagem sobre uma pessoa menor de idade. Sério. Isso é terrível, é uma coisa que a gente, tipo, eu abomino esse tipo de coisa, ele vacilou demais em relação a isso. Em vez do cara pegar e falar, pô, gente, eu errei, não era isso que eu queria dizer, ou qualquer outra coisa mais, não, ele culpou a pessoa. Cara, mano, que merda é essa? Você, tipo, pega e manda uma mensagem que, tipo, pra uma pessoa menor de idade falando que ela casala gostoso, e aí quando descobrem que essa pessoa menor de idade criticam você, você bota a culpa na pessoa, como é que é? Que escrotidão é essa, mano? Tipo assim, tenha hombridade, eu odeio essa palavra hombridade, mas assim, respeito, né, em primeiro lugar, a pessoa já é uma pessoa fragilizada. A pessoa, tipo, é uma pessoa menor de idade que não tem nada a ver com isso, tá brincando na internet e você tá aí mandando mensagem de flerte pra pessoa sem saber se a pessoa é menor de idade, que porra é essa, se a culpa é da pessoa especificamente. Ah, mas veja bem, ela mentiu pra mim, Dak, ela mentiu, eu não sabia que ela era menor de idade. Assim, cara, eu peguei e vi lá o Instagram da pessoa, porque me mandaram, obviamente, esse Instagram. Eu imagino que vocês devam ter visto pelo vídeo do Ramsés ou vídeo de outra pessoa, que basicamente a pessoa era, obviamente, menor de idade. A pessoa tava na escola, tava com outras pessoas na escola, tava com camiseta do nono ano, aliás, você via claramente as fotos da pessoa. Uma coisa que eu até comentei com os amigos. Mano, você tem uma pessoa que, por exemplo, tipo, eu tenho mais de 30 anos de idade. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu falava, cara, mano, eu acho que não tem diferença entre uma pessoa de 15 anos e uma pessoa de 20 anos, não entendo isso, sabe? Eu pensava assim quando eu tinha 20 anos de idade. Eu pensava, tipo, era difícil você ver a diferença entre uma pessoa de 25 para uma pessoa de 15. Óbvio que tem diferenças corporais, sim, mas eu não conseguia ver isso tão claramente naquela época. E não tô falando no sentido de, não, eu quero me relacionar então com a pessoa menor de idade por causa disso. Não, nunca, jamais. Eu só tô falando no sentido de, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem 23 anos e eu tenho 18, ou esse meu amigo tem 25 e eu tenho 16, e eu não sinto que a gente tá numa distância tão grande assim de idade. Só que hoje que eu tenho 30 anos de idade, eu olho pra trás e eu falo, cara, claramente você vê uma discrepância muito grande entre uma pessoa de 20 para uma pessoa de 30, por exemplo. Não só na questão da aparência, mas na questão da cabeça também. Eu hoje consigo ver que quando eu tinha 20 anos eu tinha uma cabeça diferente da cabeça que eu tenho hoje. E eu vejo diferenças corporais também. Tipo, eu consigo ver um cara de 30 anos e saber que ele tem mais de 25 anos de idade. E eu consigo ver um cara de 20 anos e saber que ele tem menos de 25 anos de idade, entendeu? Dá pra ver claramente. E ficar mandando mensagem pra essa pessoa de flertes, quando você olha a foto da pessoa e você vê claramente que essa pessoa ela tem aparência menor, seja de 20 pra baixo, é bem problemático na minha visão. É bem problemático de verdade. Então, na justificativa de, pô, a pessoa me enganou, ela mandou mensagem aqui pra mim falando que ela era de maior. Meu irmão, você vê claramente nos olhos da pessoa que a pessoa não é de maior. Ou, na melhor das hipóteses, a pessoa é de maior, mas ela tem uma aparência mais infantilizada, vamos dizer assim. E isso já é problemático pra caramba, entendeu? Isso já é problemático. Eu não sei o que enquadra aqui, sinceramente, porque eu não quero falar também pra não ficar tomando processo. Mas assim, essa situação toda foi lamentável. Foi lamentável porque envolveu mentiras do Bruno pra tentar se defender. Envolveu uma situação onde ele culpabilizou uma pessoa que já é fragilizada na internet. Uma situação onde ele politiza isso pra ficar continuando com as tretas e brigas 24 horas por dia que ele tem na internet. E eu só lamento, mano, porque eu não faço ideia do que passou na cabeça desse cara. Porque, sei lá, às vezes o cara, ele não tem ninguém, sei lá, se sente muito isolado e aí começou a fazer criação de conteúdo e aí começou a ter um pouco da atenção de pessoas importantes e agora se sentiu um deus e aí pessoas começaram a dar em cima dele, ele começou a achar que, sei lá, não sei o que passa na cabeça, cara, porque como eu disse pra você, uma pessoa que tem mais de 30 anos de idade consegue ver claramente a diferença de idade das outras pessoas e ficar se atraindo por esse tipo de coisa, mano, é nojento, é nojento, é nojento de verdade. Então, assim, sei lá, mano, isso é muito triste, muito problemático. E pensar que ele ficou ainda atacando o Ramsés, né? No final das contas, o Ramsés foi mais uma vítima dele também, nesse aspecto. Porque, como eu disse, o Ramsés ele tem os posicionamentos dele, mas isso então quer dizer que justifica você ser um escroto com o Ramsés, sair xingando e ofendendo ele, quando você tá sendo um escroto na internet, sabe? E aí muita gente vai falar, tá, Dark, fala sobre a Ju e o Gabs, esses você passa pano, né?
Assim, eu acho que a Ju e o Gabs, eles estão no canto deles, eles fazem o que eles quiserem, eles são maiores de idade e eles são responsáveis por eles mesmos também. A Ju, ela comprou muito dessas brigas com o Ramsés, por exemplo, e continua comprando. Eu já falei pro Ramsés, eu queria que ele fizesse as pazes e resolvesse isso. Não pelo sentido de o Ramsés pegar e acabar com uma guerra, mas pro Ramsés se sentir melhor. Porque eu sei que isso afeta o Ramsés pra caramba, tá? Então é uma coisa que eu gostaria que não afetasse mais ele, ou que pelo menos ela parasse de pegar e ficar expondo e falando coisas. Porque como eu disse no começo do vídeo, isso é uma questão de ponto de vista. Se ela tem um ponto de vista dela lá de direita e esquerda, beleza, mano. O Ramsés tem o ponto de vista dele. E se vocês estão vivendo suas vidas separadamente e não tem nada a ver um com o outro, por que você vai ficar falando coisas e botando pilha em cima, né? Assim como o Bruno fazia. Mas como eu disse, tanto ela quanto o Gabi são maiores de idade. E eles tomaram a decisão deles de se afastar do Bruno por causa de tudo isso que apareceu. E aí, beleza, a vida que segue. Agora, ficar pegando e colocando culpa de crime em cima das costas de outras pessoas, meu irmão, tem outros motivos pra fazer esse tipo de coisa, tá bom? Mas a única coisa que eu espero é que, tipo, acabe com essas brigas bestas que estavam acontecendo, porque eu acho que uma das coisas piores que acontecia nesse ciclo de amizade aí era basicamente o Bruno botando fogo em tudo o tempo inteiro. E, tipo, tem gente que não tem nada a ver com briga, que nem briga, e tem que ficar lidando com briga o tempo inteiro, porque o Bruno sempre tava arrumando briga o tempo inteiro. E como eu disse, mano, tem coisas melhores pra gente pegar e gastar nossa energia. Assim, eu não queria ter falado sobre esse tema, porque são criadores de conteúdo menores, e quando você fala desse tipo de coisa, você, tipo, gera um hype que vira briga entre pessoas grandes. Por exemplo, essa treta do Bruno, ela fica relevante porque o Bruno tinha relação com o Santinelli. E aí sobe pro Santinelli e vira uma briga do Santinelli contra a direita, entendeu? E aí não é sobre o Bruno ter errado, não é sobre o Bruno ter vacilado, não é sobre o Bruno ter exposto uma pessoa que é menor de idade. É sobre o Santinelli ser amigo do Bruno em primeiro lugar, entendeu? E eu não gosto desse tipo de coisa. Então, eu só comentei esse tema porque eu fiquei pensando bastante nessa questão dele ter exposto a pessoa lá como culpada da situação, quando é obviamente ele, o grande culpado, sabe? Tipo, ele foi o culpado por pensar com a cabeça de baixo e não com a cabeça de cima. E várias outras problemáticas que eu citei nesse vídeo aqui também. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, eu espero que o YouTube não desmonetize ele, pelo amor de Deus, e a gente se vê depois.